Olá, eu sou a Ana, tenho 38 anos, sou psicóloga de formação e tenho vindo a trabalhar ao longo do meu percurso sempre com pessoas. Sei que tenho dermatite atópica desde que sei alguma coisa, porque nasci com dermatite atópica e lembro-me sempre de dizerem que eu tinha pele atópica. Viver com dermatite atópica passou a ser mais ou menos normal, não é? A comichão, alguma dificuldade em dormir e em descansar verdadeiramente porque acordava muitas vezes com comichão. E enquanto fui pequenina eu tinha as minhas manchas, eram praticamente, eu dizia que era nas dobradiças, na zona onde dobram os braços e onde dobram as pernas. Agora que as coisas estão um bocadinho mais descontroladas, eu sei que não era uma situação muito grave na altura, era relativamente controlável, apesar de já ser normal para mim trocar de medicação, testar outros antihistamínicos, testar outros corticoides tópicos, todo o tipo de cremes, misturas de cremes com pomadas, era mais ou menos normal para mim e no meu dia-a-dia fazer essas experiências e lidar de certa forma com o deixarem de funcionar. Acho que era isto, a minha pele ia se habituando a algumas destas estratégias e ia deixando de funcionar. Muito frustrante, era muito frustrante, eu achava que era alguma coisa que eu estava a fazer mal. E depois as pessoas com ótima intenção faziam aquelas perguntas: já experimentaste beber mais água? Já experimentaste este creme? Já experimentaste yoga? E estas perguntas que eu sei que eram muito bem intencionadas, eram também fatores que aumentavam esta frustração, porque, mais uma vez, parecia por um lado que eu era burra e que ainda não tinha experimentado as coisas todas, por outro lado que a culpa devia ser minha, não é? Alguma coisa eu não devia estar a fazer bem. Neste processo, a frustração dos meus pais e das minhas irmãs era também visível e era um bocadinho um peso. Porque sei que eles gostavam de me tirar a comichão, gostavam que eu descansasse melhor, testavam comigo tudo. E é difícil, não é? Ver alguém que nós gostamos muito a passar por alguma situação que nós não podemos melhorar nada. Embora o apoio deles tivesse sido sempre muito importante. E foi sempre vivendo entre isto, não é? Por um lado, a questão estética da coisa, não é? E como as pessoas olhavam para mim, ou como eu sentia que olhavam para mim, e por outro lado, o desconforto da comichão, da falta de descanso que isto sempre me foi causando. Com consequências várias, não é? Lembro-me muito bem de uma situação em que eu estava num supermercado qualquer com o meu pai. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sempre adorei crianças, então brincava com quem quer que viesse ter comigo. Eu devia ter uns 15 anos na altura e lembro-me que veio uma menina pequenina, assim a andar ainda meio aos tropeções, e estava a brincar comigo. E de repente no fim do corredor ouve-se a mãe aos gritos a dizer: sai do pé dessa menina que ela é doente. Fiquei mesmo muito triste, porque é difícil explicar quando se tem a cara toda às manchas que isto não é contagioso e que não tem mal nenhum. Mas também aceitei, não é? Porque é estranho para as pessoas não sabem. Então era viver sempre nisto, no apetecer dar-lhe um berro e dizer não se trata assim ninguém, e compreender perfeitamente que ela estava era com medo. E mais uma vez, neste processo, o apoio das minhas pessoas era essencial. Crescendo, aquela idade dos namoricos e das coisas, eu sentia que não era bem merecedora, não é? A minha pele não merecia ser tocada. Precisamente por isto, porque as pessoas sentiam... Eu achava que as pessoas sentiam nojo, repulsa e era natural, não é? Muitos amigos meus e grandes amigos brincavam comigo porque quando eu estava nervosa me coçava, não é? Lá está a Ana com comichões. É uma brincadeira, mas para mim era um lembrete deste problema de pele que eu tinha e que era desvalorizado por tantos, não é? É só um problema de pele. Estás-te a queixar porque é só um problema de pele. Há pessoas com problemas muito mais complicados. E sim, também era verdade. Então eu fui lidando com tudo isto e com esta frustração, a achar que aceitava o que me estava a acontecer, mas na verdade numa luta constante. O que é que eu quero dizer com isto?
Eu achava que se eu tinha uma rede forte ao meu lado, se eu tinha informação, eu tinha que enfrentar isto, eu tinha que dar a cara. E o curso de Psicologia ajudou-me muito. Trabalhar com jovens em situações de vulnerabilidade, dar formação a professores e aparecer com a cara, às vezes, muito vermelha, muito inchada, a saber que me iam perguntar o que é que eu tinha, eu achava um ato de coragem, era também, eu achava, o mínimo que eu podia fazer, e responder a isso, para mim, era um ato de serviço. Eu poder contar esta história, dizer o que ela me fazia sentir e que não era contagioso e que mesmo assim eu aparecia diante de muitas pessoas, e já tive felizmente com plateias de 1500 pessoas à minha frente, com a cara muito vermelha e muito inchada, era um ato de coragem. Mas saindo dali, era muito doloroso, era mesmo muito doloroso. Enfrentar as perguntas, perceber que era assim que as pessoas me iam ver e que ia ser conotada com a dermatite atópica. Mas bom, siga. Percebi com a biodança, que foi uma coisa que comecei há muito pouco tempo, que mereço ser tocada, que mereço ser amada dessa forma e acho que aí sim começou o meu processo de aceitação.